está? Sejam todos muito bem-vindos ao AgroPro, o podcast do agroprotagonista exponencial. E desde já, pega o link aqui, clica aqui, pega o link e envia para os seus amigos, seus colegas, seus líderes, seus liderados, que hoje nós temos um bate-papo de peso aqui. E hoje eu estou recebendo aqui o Marcelo Miguel, que é um grande amigo aí, um cara muito honrado no agronegócio. Seja muito bem-vindo, Marcelo. Leonardo, bom dia. Muito obrigado pelo convite. Me sinto honrado de fazer parte de um programa tão contribuidor do agro brasileiro. É uma satisfação muito grande. Obrigado, estamos aí. Maravilha. A honra é toda nossa, né? E assim, Marcelo, eu sei que você é um cara assim, que gosta muito de estudar, que gosta muito de pessoas, que gosta muito do agro como um todo, que gosta muito de agricultura. Então, assim, nós temos uma série de assuntos aqui para a gente poder conversar. Então, quando a gente estava conversando, né, para a gente organizar o nosso bate-papo aqui, eu falei, cara, vamos deixar assim, deixar fluir mesmo, porque assim, para a gente aproveitar ao máximo, né, que esses minutos aqui que a gente vai compartilhar aqui uma série de insights para os agroprotagonistas, que realmente seja assim, algo da alma, do coração, né, e de muito conhecimento, né, devido aí à sua grande trajetória no agro. Então, para a gente iniciar aqui esse bate-papo aqui, se apresente para os agroprotagonistas que nos ouvem e nos assistem. Legal, vamos lá. Bom, eu tenho quase 30 anos já de mercado, todo ele no agro, tá? Então, o agro, para mim, ele se confunde realmente com o meu DNA, tá? E o agro, para mim, ele é muito mais do que o conceito de agronomia, do que de engenheiro agrônomo, de engenheiro agrícola. Para mim, se não for ela está entre as profissões mais nobres que pode existir. E eu digo isso com muita humildade, porque a oportunidade de você poder produzir alimento para alimentar o mundo, num mundo tão desigual, num mundo tão crítico no momento que a gente vive, para mim isso não é uma profissão, é um dever que qualquer pessoa deve se honrar de ter. E digo mais, todo mundo que pisa, que habita essa terra, um ser vivo, querendo ou não, todo dia ele vai se alimentar. Ele vai vestir, ele vai calçar, ele vai transportar algo ou a si mesmo. E não tem como você desvencilhar isso do agronegócio. O agro é a base de produção de tudo isso. Então, eu acho que eu me sinto um privilegiado de trabalhar no agronegócio. Você comentou que eu gosto muito de estudar. Eu talvez seja um estudante profissional. De fato, é o que me motiva. E hoje, antigamente tinha o termo do aprendizado contínuo, né? Hoje fala-se muito no lifelong learning, que no final é a mesma coisa. Exatamente. Você sabe disso, mas a gente vai modernizando quando palavras americanizadas e talvez mais em moda, mas eu gosto muito de estudar realmente. Então eu tenho 2 graduações, tenho pós-graduação, tenho MBA e não paro. Recentemente, há 2 anos, eu tenho trabalhado muito como conselheiro de empresas, fiz muitos cursos, tenho tido uma jornada muito exitosa nisso, mas mais do que ser, o adquirir conteúdo, né? E quando você estuda, ele é muito mais do que o que você traz, o que você aprende. É você poder dividir com todo mundo o seu conhecimento. E uma vez eu ouvi uma frase que não é minha, e me perdoe, eu não lembro o autor dela, e nós temos que respeitar a autoria, mas a única coisa que você multiplica quando você divide é o seu conhecimento. Então acho que nada mais nobre de quanto mais a gente aprender, mais a gente vai multiplicar conhecimento no mundo. E o agro é um exemplo de progresso via ciência, via perguntas que saem todos os dias. O agro nos desafia todos os dias. Por quê? Porque ela é uma fábrica em céu aberto, galera. Você sabe muito bem disso.
a gente depende 100% de uma coisa que a gente controla 0%, que é o clima, né? Então, a gente adequa o plantio, adequa as nossas culturas para as épocas que eu tenho um pouco mais de favorabilidade para que as condições climáticas contribuam com a minha produção, na qual eu dependo tanto do céu aberto, né? E você também comentou de pessoas. Nesses 30 anos que eu tenho no mercado, eu diria que 28, 29 anos foram com gestão de pessoas, desenvolvimento de pessoas, tudo via pessoas. E eu acho que tem que ser por aí. As pessoas movem, porque nossos clientes são pessoas, os consumidores são pessoas, nossas empresas são pessoas e nós aqui, eu e você, somos pessoas. Então, sem pessoas, sem conhecimento, pouco se faz. E o agro é um exemplo nobre de como juntar conhecimento, ciência, pessoas para produzir a base que o mundo precisa, que é o alimento. Um pouco disso, minha apresentação, um pouquinho estendida, mas por aí, tá, Léo? Maravilha. Parabéns primeiro aí pela sua bela trajetória até aqui, né? Que eu sempre falo que, por mais que às vezes tenha 30 anos de carreira, 50 anos de carreira, eu sempre falo que é o início. É o início do próximo período, né? Eu faço sempre essa brincadeira porque, assim, quando a gente pensa que é sempre início, a gente aflora a motivação, né? Eu tenho muito essa crença, esse mindset. E aí, anotei aqui alguns pontos para nortear o nosso bate-papo aqui. Eu vou começar pelo último, que é pessoas, né? Eu tô numa mentoria com o JJ, né? E ele pediu pra gente colocar uma caixinha no Instagram, né? Leonardo em uma palavra. Aí teve uma pessoa que colocou lá, humano, né? Liderança humanizada. Aí eu fiz uma resposta que foi para provocar mesmo, sabe? Liderança é de pessoas. Se são pessoas, são seres humanos. Então, liderança, para mim, se não for humanizada, não é liderança. Sabe? Foi bem curto e grosso, direto ao ponto, né? E no detalhe. E aí, você falou, né? Mais de 28 anos, né? Trabalhando diretamente com pessoas. E a gente trabalha com pessoas a todo momento, né? E aí, quando insere o fator liderança, né? E você sabe muito bem que eu sou apaixonado por isso, né? E tanto é que você participou da pesquisa, né? E quem não participou, eu vou deixar o link aqui para participar. O que representa para você a palavra liderança, a competência liderança? Vamos lá. Primeiro, parabéns pelo teu programa de mentoria. Eu tenho visto resultados muito expressivos, não por você, pelos teus mentorados. E isso é muito nobre e a gente vem vendo como que isso tem contribuído para a formação dessa nova geração e da geração intermediária. Então, seu trabalho brilha na voz dos outros que são mentorados. Então, parabéns. Tá? No ponto, a pesquisa, quem tiver oportunidade, eu faço questão de reforçar, porque é o seguinte, não é para o Léo Castro isso, é para a nossa comunidade. E isso vai ajudar muito a todos. Então não deixe de contribuir, trazer a sua experiência, seu ponto crítico, isso é importante para o agronegócio, então parabéns também por essa iniciativa. Liderança, Léo, eu acho que assim, você falou bem, liderança humanizada é quase um pleonasmo, porque você vai liderar o que é pessoas, né? Processo, sistema, aí não é liderança, aí é outra coisa. Mas eu acho que liderança, hoje, se você pegar, o que não falta são mentores, são coaching, são livros, são cursos de liderança, né? E aí tem 1000 definições e tudo mais, e eu tenho uma que não é uma definição, mas é um conceito que eu aprendi. É como que você tira o melhor das pessoas através da motivação, liberdade e autonomia que você dá a elas para exercer o papel que elas têm de fazer. Então as pessoas elas têm que se sentir à vontade, têm que se sentirem parte de um processo, têm que se sentirem parte de um processo que cresce através delas,
pela contribuição intelectual que cada uma tem. Mas muito além, hoje nós temos um desafio que muito se fala, né, que é o confronto das diferentes gerações, né? Então nós temos Baby Boomer, X, na qual eu me enquadro, Y, Z e tudo mais. Hoje eu vejo o seguinte: o grande líder, na minha humilde opinião, é a pessoa que consegue sentar numa mesma mesa, e mesa é só um papel ilustrativo, na qual você senta na mesma mesa com as 4 gerações e consegue atirar deste time, através da grande intensidade de diversidade que tem aí, um time coeso e ideias que contribuam muito mais do que se você tivesse poucas cabeças lá. Então, é muito comum hoje você ouvir uma geração Y ou até Z falar: o Marcelo, aquele cara que está há 30 anos, ele já é velho, antiquado. A mesma coisa eu poder chegar e falar, isso são exemplos, tá? Mas aquele moleque não sabe nada e já quer ser diretor, já quer ser... Eu acho que a grande riqueza de um líder é numa mesa que você tem essas 4 gerações tirar fruto dessa riqueza de diversidade. Então a liderança, ela é como que você tira o melhor das pessoas, não para você, para elas se sentirem motivadas, entusiasmadas a crescerem, a contribuírem para um mundo melhor. Mas qual é seu estilo de gestão? Hoje também se classifica estilo de gestão. Liderança é simples, na essência, difícil de se trabalhar, mas é através das pessoas, por pessoas, com pessoas, no fundo, para as pessoas. Então, você falou muito bem na pergunta que é liderança humanizada. Mas espera aí, tem liderança que não é humanizada? Então, a liderança é pessoas, via pessoas, de pessoas, com pessoas, para pessoas. Afinal de contas, somos pessoas que movem o mundo. O que muda uma empresa da outra são as pessoas. Porém, as pessoas que estavam aqui estão ali e as que estavam ali estão aqui hoje. Então, o mundo é de pessoas. Você tira o máximo delas, elas se sentirem livres, confortáveis, se sentindo pertencentes e pertencidas a um sistema na qual elas contribuem com liberdade e cada dia trazendo um pouquinho mais. Eu acho que é um pouco disso, tá, Léo? Maravilha. Bela definição. E tem um ponto que você falou aí, que eu acho que assim, quando a gente fala dessas multigerações, né, e assim, eu sou um grande defensor, né, dessa turma jovem, sabe? Por quê? Porque é quem vai estar aqui pra frente depois que a gente morrer, sabe? Então assim, eu sou uma pessoa que eu sou conhecido pelo desafiador de status quo, sabe? Esse é uma forma. Então você vê que eu não sou uma pessoa fácil. Eu não sou uma pessoa fácil. E aí, em diversos lugares que eu passo aí ao longo do Brasil, conversando com líderes, né, eles sempre reclamando, sabe? Reclamando, apontando o dedo, assim, a grande maioria. Essa turma nova aí não quer saber de nada, não quer isso, não quer aquilo. Eu até gravei um podcast com uma colega lá da nossa formação que tem 21 anos e você tem que ver que empreendedora que a guria é, sabe? Então assim, 21 anos. Então assim, aí eu faço um desafio para esses líderes, sabe? Então assim, quem está nos ouvindo aí que lidera pessoas, vai esse desafio. O quanto você está preparado, né, e disposto para lidar com multigerações. Quanto você está preparado. Porque você ficar apontando o dedo, falando, não quer isso, não quer saber de nada. Tá. Mas a sua responsabilidade como líder é inspirar, é motivar, né? É dar direcionamento. E quando a gente vai lá no fundinho,
não está tendo direcionamento claro, porque aquela mesa não comunica com todas as gerações, sabe? Então, assim, tem dois pontos que você trouxe aí, que para mim, assim, são os principais para despertar a motivação, né, dos mais jovens, que é o quê? Pertencimento, né? Hoje, assim, essa turma nova, né, elas gostam de fazer parte mesmo, né, de serem ouvidas, de dar opinião, né? E opinião, sugestão, ideia, não existe ideia burra, ideia errada, ideia ruim, né? São ideias, né? E aí a gente conseguir trabalhar, como você mesmo trouxe, essa diversidade, né? E usar isso como um motor de propulsão, né? Eu desenvolvi o conceito de propulsão de negócios, né? Como um motor de propulsão, cara, aí tá a oportunidade, né? E preparar, dar direcionamento para os jovens, né? Para os mais velhos, enfim, para todo mundo, porque as pessoas precisam de direcionamento, né? E outra coisa que eu acrescento aqui, os desafios, né? Essa mostrada nova não vem com conversa, daqui 5 anos, pá, não vai. Os desafios têm que ser curtos. São vários desafios. Por quê? Para manter aquela motivação acesa, né? Então, assim, Marcelo, para a gente aprofundar no pertencimento e nos desafios de curto prazo, qual que é a sua visão sobre essas duas palavras juntas aí para alavancar negócios? Legal, muito bom. Você buscou alguns conceitos que são muito interessantes e a gente, ainda bem que nossa conversa hoje vai durar 6 horas, então vai dar tempo de conversar tudo. Mas eu acho que muito hoje se fala, antigamente, né? Meus pais, meus avós, os seus também, talvez eles entrassem numa empresa para passar a vida toda, não é? Meu pai foi assim, entrou como estagiário e aposentou. E aposentou lá, não diferente comigo, meu sogro e tudo mais, porque eram outras gerações, a geração do Baby Boomer. Nós iniciamos uma possível, mas muito tímida transição disso. A maioria ainda consolida sua carreira numa única empresa, quando muito 2 ou 3 empresas. Agora, estou falando da minha como X. Quando você vai para Y e Z, você falou muito bem. Plano de 5 anos, talvez seja assim. É um plano de carreira da vida inteira da pessoa. Não se conversa mais isso em períodos longos. Porque a gente tem que entender como funciona essa nova geração. Agora, o líder que não se dispuser, Léo, a entender profundamente essa geração, contribuir com ela, para ela, não vai ser um líder que vai ser sustentável. Porque é uma geração da tela, é uma geração da internet, é uma geração da inteligência artificial e é uma geração muito mais empreendedora do que costumávamos ser. Falo isso com alguma propriedade por já ter trabalhado com pessoas no meu dia a dia assim. E aí você fala assim, puxa, vou ensinar tanto esse jovem, você vai aprender com esse jovem. Eu falo com experiência pessoal. Eu tenho 3 filhos, 3 jovens. 2 já estão do meio para o final da faculdade. Eles estagiam e um já está trabalhando. Se você vê a cabecinha deles, como funciona, o nível de empreendedorismo é algo que eu nunca pensei em ter, talvez hoje, na minha idade, com 30 anos de carreira. Eles já pensam em abrir o negócio, como que... Então, assim, ou a gente entende, contribui e aproveita essa nova geração para o bem de todos, ou nós vamos, de fato, ser taxados como antiquados e maus gestores e líderes. E aí tem um ponto que muito se fala hoje de skills, né? As habilidades que tem que ter, soft skills e não sei o quê. E eu trago um exemplo que pode tentar ajudar a pergunta interessante que você fez, Léo. Vamos lá. Hoje se fala muito que tem que ter flexibilidade,
adaptabilidade, resiliência, inteligência emocional. Eu coloquei tudo no mesmo pacote, entendendo que são coisas diferentes, tá? Mas eu coloquei, como que você prova hoje que você tem essas 4 habilidades em intensidades, proporções e em momentos, situações diferentes? Quando você consegue justamente colocar essas 4 gerações numa mesma mesa, entendê-las, que aí entra a parte da comunicação que você falou, escutativa, entender profundamente, entender além do que a pessoa diz, entender o que está lá dentro de fato, aquele desejo, aquele sonho. Comunicação escutativa. Segundo, resiliência, adaptabilidade e flexibilidade é você aceitar o outro do jeito que ele é e da forma que ele é, você tirar algo que você não tinha pensado ou que em princípio você tem um preconceito sobre tal coisa. Não, pera lá, ele tem uma visão que eu não tinha e isso vai ser o futuro. Por quê? Porque essa geração Y e Z, como você bem disse, não vai esperar a gente morrer. Daqui 10 anos, eles serão 50% da liderança do mundo, pelo menos. E serão 70% da renda gerada no mundo. Então, nós estamos com a faca porque sabemos o que vai acontecer. É inevitável isso. Então, o Marcelo tem flexibilidade, tem adaptabilidade, tem inteligência emocional para entender essa nova geração, tem resiliência para entender que é um pouco dali, um pouco daqui, mas voltar ao estado como tem que ser. Eu acho que a gente prova que a gente tem essas habilidades, né, emocionais, de comportamento, mas a gente consegue tirar muito dessa nova geração. E querendo ou não, antigamente, para você ser um diretor de uma empresa, você estava seus 50 altos, 60 anos. Hoje a gente vê, e não é difícil, CEO de empresas com 40 e pouco, 30 alto. É normal a gente ver isso. Você pega os grandes milionários ou bilionários do mundo, são jovens. E você falou num ponto muito bom, não tem ideia ruim. Toda grande revolução que aconteceu no planeta começou de uma coisa, em princípio, de uma primeira impressão absurda. Esse cara é louco. Esse cara tem que internar. São aí que essas barreiras são quebradas. Certo? E essa geração é que vai trazer isso. Então nós temos sim que entendê-las, trabalhar com elas e saber tirar proveito disso. Então eu acho que nós temos que ter, que somos da geração X, mas ter a maturidade para contribuir com a energia e ideias revolucionárias que eles têm. E eles vão ter que entender que a gente não é antiquado, que a gente tem a maturidade para ajudar no direcionamento, como você bem disse. Então, acho que tudo isso junto vai formar uma locomotiva de realmente revolução para o bem. E a gente precisa muito. Mais um pontinho só para finalizar. Aí a gente ouve um termo hoje que se fala, nós estamos numa crise de liderança hoje. Comum ouvir isso. Por que a gente tem isso? Porque essas gerações estão com alguma falha nessa relação, nessa comunicação, né? Yeah. E aí, eu não consigo cuidar do mais jovem, o jovem não consegue trabalhar com uma pessoa mais velha, porque elas se mal comunicam. Elas não se entendem. Porque ele é muito assim, porque ela é muito assim. Não, nós temos que saber trabalhar com isso para cobrir esse leque, essa falta, esse buraco que nós temos hoje, de uma liderança melhor e maior. Eu acho que a crise de liderança ela passa um pouco disso. De o líder, a líder, hoje, ter alguma dificuldade da conexão entre as gerações. A hora que isso der o match, cara, ninguém segura. Ninguém segura. E para fechar, a empresa que tiver visão, atenção e habilidade para cuidar disso, é a empresa que vai despontar daqui para frente. Eu não tenho a menor dúvida disso. A menor dúvida disso. Com certeza. Nossa, realmente é um negócio muito, muito interessante de discutir, né? E essa visão de empreendedora, né? Você citou do seu filho, né? E assim,
quando eu era jovem, estava no colégio, eu queria um tênis, e era um tênis caro, sabe? Eu já contei isso aqui no podcast algumas vezes. E aí, meu pai falou assim, eu vou te dar metade do tênis e a outra metade você vai ter que se virar. Meu pai falava assim, você se vira. Aí eu falei, rapaz, o que eu vou fazer, né? Aí tinha umas colegas que faziam brigadeiro no colégio e vendia ali do jeito delas. Aí eu falei, ó, é o seguinte, eu tenho uma proposta aqui pra vocês. Ó, vocês vão fazer o dobro de brigadeiro e eu vou fazer a venda pra vocês. Tem uma forma aqui e tal, vocês vão ver que o negócio vai explodir. E aí foi. E o colégio estimulava muito isso, né, na gente. Colégio Dom Bosco, vou até citar aqui porque assim, eu tenho um carinho muito grande pelo Colégio Dom Bosco. E aí, cara, nós fizemos todo um plano de negócio, aquela coisa toda, criança, né? E assim, e aí o negócio foi muito legal, porque assim, além de no início duplicar, na verdade a gente multiplicou por 4. Aí juntou outras colegas para ajudar a fazer os brigadeiros. E eu comecei a vender, tava difícil, só eu. Aí juntei mais umas 3 pessoas para vender. Quando pensei que não, aquilo ali virou um negócio. Comprei meu tênis, seguiu e ganhamos dinheiro e fizemos uma festa, sabe? Então, assim, essa visão de negócio a gente precisa estimular, né? Porque eu citei esse exemplo por isso. Porque eu fui estimulado, né? Eu tive um motivador, eu fui estimulado e eu tomei atitude. Empreendedorismo, em poucas palavras, é isso, né? Identificar uma oportunidade e agir. Então, assim, esse estímulo ao empreendedorismo, né, eu acho que assim, a gente precisa realmente estimular, né, isso dentro de casa. Eu ainda não tenho filhos, mas assim, estimular dentro de casa, na comunidade, dentro da empresa, porque isso alavanca muito o negócio. E aí, outro ponto que você falou aqui, multiplicação pelo conhecimento. Eu trabalho com desenvolvimento de equipes há vários anos, né? Do ponto de vista técnico-comercial, há vários anos. E aí, eu observei há muito tempo atrás esse ponto aí dessas multigerações. Tipo, aquele treinamento basicão, coloca lá as fases da cultura, o produto é aqui. Cara, isso aí pra mim não funciona mais, sabe? Aquele basicão, pra mim não funciona mais. E aí eu comecei a testar, experimentar novas formas, né? Pra criar o mindset de que não é só uma receitinha. Então, como você investiga o ambiente de produção, tal, e vai multiplicando. Aí esse ano, eu já comentei contigo, esse ano eu vou lançar o livro dessa metodologia que eu desenvolvi, né? Dessa metodologia que eu desenvolvi de propulsão de vendas. Então, assim, eu sou apaixonado por conhecimento e por compartilhar, né? E nas mentorias, né, às vezes o pessoal fica, nossa, Léo, você vai fazer mentoria de liderança? Eu falei, cara, se eu tenho algo que pode ajudar outra pessoa, né, é um negócio, né? E assim, e quando a gente fala mentoria, né, direcionamento, conhecimento, prática, né, encurtar caminho, né, tudo isso daí, né? E aí você também trabalha muito com esses pontos ligados à educação, né, e educação executiva também. Então, assim, eu acredito muito na educação, né, e eu acredito que somente através da educação que a gente evolui, que a gente cresce, né? Então, assim, dentro desse ponto, multiplicação pelo conhecimento, o que isso representa para o Marcelo? Eu acho que é a base de quando você aprende alguma coisa. Existe hoje, né, aquelas pirâmides, né? Você aprende 10% lendo, 20% não sei o que e tal. Mas eu vou fugir um pouquinho disso. Eu acho que de forma mais simples, tudo que você aprende é um começo. Você só entende profundamente quando você aplica isso, tá?
Então eu aprendi algum conceito, eu aprendi a avaliar um DRE, eu aprendi a conduzir um treinamento de capacitação, de qualquer coisa que seja. Pode ser uma hard skill ou um soft skill. Você só vai entender e aprender quando você ensinar alguém. Para mim, é como funciona. Estudei sobre fisiologia de milho. Legal. Eu só vou aprender de fato quando eu estiver ensinando alguém no campo o que é uma folha, 2 folhas, o que é uma... E aí você entra no detalhe de você aprender. E aí você multiplica o seu conhecimento dividindo ele. Então eu acredito muito que quanto mais eu estudo, mais eu posso ajudar para que eu aprenda melhor. Tá? E as pessoas têm que ter esse sentido também. Acabou aquilo, Léo, que é assim, se o fulano sair da empresa, nós estamos quebrados porque todo o conhecimento está com ele. Essa pessoa não existe mais. Por quê? Porque hoje em dia, ou ela compartilha para agregar para a companhia, como eu disse, tudo que eu estudei, estudo e ainda vou estudar, ela não é para mim, é para eu levar para a companhia, é para eu melhorar um processo, para eu melhorar a vida das pessoas, para eu melhorar uma rentabilidade, seja o que for. Então, se eu fiz um curso de um MBA, onde quer que seja, e eu guardar para mim, nem eu vou saber disso. Então, quanto mais rápido eu aprendo, mais rápido eu tenho que levar, mais rápido eu tenho que compartilhar, para que mais pessoas saibam e discutam isso comigo, para que a gente possa fazer a empresa crescer, o departamento crescer, o negócio crescer e, acima de tudo, e sempre, as pessoas crescerem. Né? Por quê? Isso tudo está norteado na minha cabeça aqui por uma coisa. E aqui eu vou desafiar os nossos espectadores. Tá? Muito se fala hoje, e eu discordo, eu vou fazer a provocação aqui. Muito se fala hoje de foco do cliente, foco do agricultor. Eu discordo disso. Nós temos que trabalhar com o foco do cliente, o foco do produtor. Isso muda muito. Um conector. Um conector, porque se eu foco do cliente, eu estou vendendo para ele o que eu tenho. Independente se ele quer, se ele precisa, se é uma dor. Agora, se eu consigo ter profundidade para entender o foco do cliente, a necessidade do cliente, eu não vou vender o que eu tenho. Eu não vou entregar o que eu tenho. Eu vou resolver um problema dele. Eu vou fazer um problema que ele tem ser menor ou deixar de existir. E o produtor, falando aqui do agro, ele não compra a semente X, o defensivo Y, ele não compra isso. Ele compra a solução, ele compra no final ali a safra de sucesso. E nós temos a obrigação e a responsabilidade de ajudá-lo nisso. Sem segundos interesses. Então, a hora que a gente mudar esse mindset nosso, a forma de pensar, de que a gente tem que atender a necessidade do cliente, isso muda o jogo. Mas, para isso, eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que ter um time preparado para entender isso daí. Por isso, no meu conceito, eu estudo bastante, para mim, obviamente, para me desenvolver, mas muito para eu poder ajudar o time, para eu ajudar as pessoas, para eu ajudar a companhia, que no fundo nós temos que resolver uma dor do cliente e não tirar uma dor da empresa. Sabe? Se eu tenho um produto que está muito estocado, talvez seja um produto que não tem tanta demanda, o produtor não precisa mais, o cliente não precisa mais. Ou foi um planejamento mal feito. Ou foi que planejei mal, seja o que for. Então, no fundo, eu tenho que fazer o quê? Eu não, nós. Nós temos... Qual é a dor do cliente? Qual é a necessidade do cliente? Aí o conhecimento forma pessoas que formam a base de conhecimento a entender que a necessidade do produtor é mais importante do que a necessidade ou o foco do produtor. Então, o que me norteia a estudar tanto é justamente qual é a dor do cliente.
E isso ele desce, enraiza, e aí eu tenho subsídio para poder ajudar. Então eu foco muito na necessidade dele e não na minha. Porque no final a gente tem um papel, como eu disse no começo, de responsabilidade muito grande, de produzir alimento, para alimentar o mundo. Sem o produtor nós não fazemos isso. E eu não sou bom como produtor para fazer isso, então tem que ajudá-lo a fazer isso. Através do aprendizado contínuo, do aprender sempre, coisas diferentes. Né? Então, assim, eu vejo muito nessa linha de que eu, aprendendo, eu ajudo pessoas, pessoas vão ajudar a companhia tem que entender, através do conhecimento, que o foco é do cliente, não do cliente. Um pouco nessa linha, tá, Léo? Verdade. Eu comungo dessa opinião, né? E quando você fala foco do cliente, entender as dores, e aí está muito ligado à minha forma de trabalhar, né? Eu sou um profissional ativo, né? Lidero técnico comercial, área técnico comercial, e assim, tudo que eu desenvolvo de pesquisa, né? Porque assim, tem a pesquisa para desenvolvimento de produto e depois a minha parte, né, a minha visão, a minha forma de trabalho é desenvolvimento de soluções, né? E aí, eu rodo muito no campo, né? Ontem mesmo a gente conversou, tinha acabado de chegar, era tarde da noite. E por quê? Eu gasto tempo, eu invisto tempo, né? Para conhecer cliente, para entender, e ensino os profissionais que estão do meu lado a fazer isso, no roleplay mesmo, no campo, né? E aí, sempre surge ali alguma coisinha, aí eu vou no outro cliente, ele fala a mesma coisa, na mesma linha, no mesmo sentido, eu falo, vamos desenvolver um projeto de pesquisa. Porque a minha base é científica, fiz mestrado, doutorado, então assim, para mim, uma coisa que realmente é uma dor latente, eu preciso investigar cientificamente. E aí, o mais legal, por exemplo, eu desenvolvi uma pesquisa que tá em desenvolvimento, eu vou lá, visito um grande distribuidor, uma cooperativa e tal, e aí ele fala assim, nós estamos precisando disso, desse tipo de solução. Eu falo, nós estamos desenvolvendo. Eu identifiquei e tal. Aí a relevância que a empresa vai tomando para o cliente, para o distribuidor, vai crescendo, vai inflando, né? Então, assim, esse foco do cliente aí para mim, assim, eu acho que é a charada do agro daqui para frente. Sempre foi, mas é daqui para frente. Quem não for nessa linha, né, focar só no produto, vai ter um bocado de dificuldade. E aí a gente entra no outro ponto aqui, que é conselheiro, né? Você comentou que está nessa forma de trabalho, se preparando, atuando. E aí, assim, tem muita gente que não sabe o que é um conselheiro de empresa, um corpo do conselho de empresas, enfim. Então eu gostaria que você compartilhasse aqui como que está sendo as suas experiências, como que funciona, o que é esse conselheiro de empresas. Legal. Essa é uma pergunta boa. Eu estou nessa jornada há 2 anos. Eu já fiz uns 6 cursos aí, mais ou menos. Eu tenho aprendido muito. Absolutamente sou um novato nisso. Não tenho nenhum problema de falar. Estou aprendendo muito, tá? Mas eu acho que é o seguinte, trazendo isso para o agronegócio, tá? Saindo do mundo mais urbano, de tecnologia, de varejo, de banco, de saúde, de outras áreas. Vindo para o agro, o que eu tenho visto é que o agricultor, de maneira geral, ele precisa muito da consultoria. O que é a consultoria? É uma assistência de curto prazo para resolver um problema pontual. Tá? Eu preciso fazer um manejo de pragas no meu algodão, eu preciso fazer um manejo de doenças no meu tomate, eu preciso fazer um manejo de cigarrinha no milho, um manejo de ferrugem na soja, ou preciso... Enfim, eu só trouxe alguns pequenos exemplos aqui. São coisas pontuais que vai durar 2, 3, 4 meses. Um pouco mais para o algodão, talvez.
Mas o que eu quero dizer é o seguinte: para a consultoria, que é resolver um problema de curto prazo, esporte, direto ao ponto, o agricultor está muito bem assessorado. Nós temos consultorias, muitas no Brasil, algumas excepcionais. Eu estava vendo, e eu faço questão, que eu respeito muito essa pessoa que eu vou falar, com você, obviamente. Eu vi uma reportagem, uma conversa sua com o Renato Serafim. E eu sou um fã do seu programa, eu sempre assisto, mas eu quero trazer esse ponto dele aqui, que ele falou do PA, Paulo Assunção. Paulo Assunção, para mim, é uma referência com relação à consultoria. Ele montou um esquema que ele ajuda o... Ele não vende, ele ajuda. E o PA, para mim, é uma referência e eu endosso o que o Renato trouxe. Tá? Sinceramente. Agora, a pergunta foi de conselheiro, não de consultoria. O conselheiro, ele não vai dar consultoria. É muito diferente. O conselheiro, ele é uma pessoa que, como diz o nome, ele aconselha, ele dá ideias, sugestões, provocações e desafios estratégicos de longo prazo que não interferem no dia a dia do produtor. Então ele vai falar assim, o Léo é um produtor de qualquer cultura em qualquer estado do Brasil. Fala assim, Léo, como você está pensando em comercializar isso em 2034? Como que você vai preparar a sua lavoura para trabalhar com tecnologia, IoT ou IA em 2040? Então, peraí, e um não substitui o outro. A consultoria ela vai continuar existindo. Mas a visão que forma, que te provoca, que te aconselha a ver, é que nem uma mãe. Uma mãe não vai estar preocupada só com coisas pequenas, ela vai pensar na carreira, na profissão que o filho vai ter, no futuro, lá na frente e tal. O conselheiro ele vai olhar lá para frente, desafiar, como você muito bem disse, eu gosto desse termo, ele vai desafiar o status quo do produtor do modus operandi que ele faz hoje. O que eu quero dizer? Ele vai falar, Léo, como você vai vender sua produção em 2030? Você vai continuar vendendo matéria-prima ou você vai vender valor agregado? Para isso, nós temos que chamar uma equipe de profissionais para isso daqui, porque você é muito bom no campo. Continue sendo muito bom no campo, mas chama um time, algumas pessoas estratégicas e com muita habilidade, sei lá, em recurso humano, em finanças, em estratégia, planejamento estratégico, seja o que for a sua necessidade, para que tenha alguém olhando para o seu futuro, para você se modernizar, para você ter antecipação dos desafios do futuro e estar preparado para quando ele vier. Existe um ditado muito famoso que a maneira mais fácil de se prever o futuro é criando ele. Então, o que eu vejo com essa experiência que eu tenho, e muito longe de ser o dono da verdade, porque não sou, mas é o seguinte, o produtor brasileiro, primeiro, ele é um case a ser estudado. A inteligência, a perspicácia e a perseverança que o nosso produtor tem não é para qualquer um, não é para amadores, tá? O nosso produtor é um herói, nós temos que reconhecer isso sempre. Mas ele é excepcional, e eu me incluo nisso, no dia a dia. Daquele tarefa dia a dia, na rotina do dia a dia. Mas na estratégia, na visão de longo prazo, da agregação de valor, da estratégia de comercialização, de mercados e estratégia de como eu vou driblar possíveis adversidades que estão por vir, ele está ocupado fazendo coisas no dia a dia. E isso que eu falei para o agro serve para todas as áreas. Pega o setor de varejo, pega o setor de saúde, pega o setor de qualquer que seja financeiro, o consultor ele trabalha no dia a dia. O conselheiro ele tem aquela visão que se reúne uma vez a cada 2 meses, uma vez por mês, uma vez a cada quarta, tanto faz, mas ele está olhando lá na frente a estratégia, o grande negócio, coisa que no dia a dia você está ocupado para isso. Então, tenha algumas pessoas para olhar para o seu futuro, para ter aquela visão além.
para você dedicar ao que você é bom, ao que você gosta. Por exemplo, hoje uma coisa que se fala muito em conselheiro, sucessão de gerações. Quando o Léo sair da empresa dele, quem vai assumir? Putz, sabe que eu nunca pensei nisso? E aí, empresas espetaculares, acima da média, tradicionais, muitas delas, quando a primeira geração vai findando, a empresa também. Ele nunca parou para pensar numa sucessão. Se vai ser o filho dele, que às vezes não quer, e você vê esse ponto no agro, tá? A nova geração nem sempre quer assumir as propriedades, quer assumir o negócio. Eles vão para a cidade, em alguns casos. Ou, quando você está preparando teu filho para isso, tua filha para isso, tua família para isso, você entra num combate de conceitos. Porque você é mais conservador e tradicional e ele tem uma ideia mais inovadora. E aí entra, mas eu sempre fiz assim, deu certo. Aí o filho, a filha, puxa, mas tem uma visão diferente e tudo mais. Então o conselheiro, ele vai cuidar dessas coisas que parecem pequenas e pouco significativas no dia a dia, mas elas que vão fazer a segunda, terceira geração da tua empresa, do teu negócio, darem a volta por cima e revolucionar o que sempre fez. E por isso você não pode ter apego, você não pode ter resistência à mudança, você não pode ter ciúme do que é seu e pode crescer fazendo de uma outra forma. E isso a gente encontra muito. Então o conselheiro, que tem duas categorias, né? Eu estou falando muito mais do consultivo, que é aquele conselheiro que aconselha, basicamente. Você tem o conselheiro administrativo, que ele faz parte realmente, ele tem um papel de ação e de mais efetivo lá dentro. O conselheiro consultivo, que é esse que eu me refiro mais, ele é aquele que vai aconselhar, te desafiar a pensar um pouco diferente do que sempre foi. E aí, eu acho que tem uma baita oportunidade. O agro está precisando disso. E ainda não consegue enxergar com clareza, sabe? E eu estou generalizando, mas obviamente não, tem empresas que já estão com o conselho formado, estão fazendo a diferença e tudo mais. Mas de maneira geral, eu entendo que o agro tem uma carência de conselheiros. E o conselheiro não é excludente do consultor, eles se somam. Ah, então se eu tiver que ter um conselheiro, eu tiro o consultor. Não, são coisas diferentes, totalmente diferentes. E o cara que tiver, a pessoa que tiver, a empresária agrícola que tiver essa visão, ela vai estar além, vai prosperar e dar um baile em quem ainda não vê. Eu acho que nós temos que acordar para isso. E eu comecei isso mais como curiosidade e estou adorando essa jornada, ainda um aprendiz, mas tenho aprendido muito, tenho tentado, como falei no início, dividir para multiplicar essa ideia que conselheiro é algo útil, é investimento, não é despesa, é investimento. Não sei se eu te respondi por aí. Realmente é uma oportunidade, né? E você falando aí, eu fiquei pensando aqui, esse nível de conversa aqui, sabe? Se o Leonardo, estudante, o Leonardo recém-formado ali, tivesse oportunidade de ter acesso, sabe, a esse nível de conversa aqui, seria um tanto quanto diferente, né? Porque na nossa época não tinha essas possibilidades, né? Podcast e conhecimento, compartilhar pontos de vista, né? E eu acho que isso contribui muito para acelerar a subida de régua, né? Como o próprio Renato fala, né? A subida de régua, sabe? Porque assim, não somos donos da verdade, são pontos de vista. E pontos de vistas vão contribuindo para a criação do novo, né? Até que a gente vai subindo essa régua. Muito bom mesmo assim. E aí, Marcelo, agora o ponto aqui do início da sua conversa, da forma de trás para frente. E aí, você falou lá no início, né? Do agronegócio, a importância do agronegócio e tudo mais.
E aí, no meu livro, eu abro o livro falando sobre uma abordagem, né, de integração, sabe? Porque eu, há pouco tempo, eu vim para São Paulo, saí do MS, já morei em diversas regiões, e quando eu vim para São Paulo, eu me assustei um pouco, sabe? Com a visão que pessoas de fora do agro têm do agro, né? Porque quando a gente está inserido no nosso mundinho, tá tudo certo, tudo beleza, né? E aí eu falei, caramba, cara, eu preciso dar uma porcentagem minha aqui para auxiliar nisso daí, de expandir um pouco mais, assim, entender. E aí eu criei essa mensagem, né, do agro integral, nós com todos. Por quê? Quando a gente tem muito movimento separativista, né, a gente tem muita dificuldade. Porque ou tá cada um no seu mundinho, e aí tem um monte de choque, um monte de atrito, e aí essa visão mais integrada, né? E assim, eu já fiz algumas conversas, alguns pontos assim de discussão, de desafio, né? Porque assim, por exemplo, teve uma vez eu tô com um advogado, aí ele, o agro é só químico, só isso, só aquilo. Eu falei, cara, você tá um pouco por fora, mas... E aí a gente não pode ir no rebate, né? Técnica de negociação, né? No rebate, não dá para ir no rebate. Então aí é na autoconsciência, na conscientização sobre o agro, né? E aí eu conduzi ali com a conversa com aquele advogado e tal. E falou, nossa, Léo, é desse jeito mesmo? Eu falei, pois aí te convido aí um dia pra roça comigo, você vê que não é isso, né? Eu sei que tem de toda forma, de todo jeito, né? Enfim. Mas assim, quando a gente se coloca, né, a levar essa comunicação, sabe, de integração, né? Assim, eu acho que isso, na minha visão, óbvio, né? Tem opiniões e pontos de vista, mas assim, quando a gente integra as pessoas, porque assim, o advogado, por exemplo, onde que o advogado se integra? O que você falou do conselheiro aí está muito ligado a isso. O advogado vai vir para dar segurança para o agricultor, né? Direcionamento, como atuar ali em relação aos seus colaboradores, né? Uma série de... Então, cara, no final, é todo mundo junto, é todo mundo integrado, sabe? Então, essa visão separativista, isso daí, assim, eu acho que não dá mais, sabe? Eu acho que a gente precisa se integrar. Então, assim, gostaria de entender o seu ponto de vista, né, sobre a integração do agro como um todo, sabe? E é muito importante ter a sua visão aqui compartilhada com a gente. Legal, seu ponto é um ponto super importante, nevrálgico, do meu ponto de vista, no nosso viver aqui em São Paulo, principalmente, tá? Eu vou citar uma frase que eu aprendi numa empresa que eu trabalhei, e aqui eu não estou fazendo menção a ela, mas sim ao mérito da frase, tá? Que é, para você ter opinião, você tem que ter informação, tá? Então, quando você emite uma opinião sobre qualquer coisa que você queira, e você é livre, você não, todo mundo é livre para isso, graças a Deus, seria muito bom que tivéssemos uma informação que nos resguardasse a sustentar aquela opinião. Principalmente hoje, num mundo onde a gente lê manchetes, e vou me incluir, e nos julgamos entendedores da matéria, né? Então, numa Copa do Mundo, são 210 milhões de técnicos. Numa eleição, são 210 especialistas em política. Numa situação, somos... Eu acho que é assim, muito se diz, pouco embasado. Tá? E a gente tem que tomar cuidado com isso. E você falou muito bem, você deu o exemplo de um advogado, mas eu trago outros exemplos. Eu tenho 3 filhos em idade escolar, 2 em faculdade e 1 no colegial. E a falta de integração, que é o tema da sua pergunta, ele impera aqui. Você vê ensino em escola
trazendo absurdos sobre o tema. Sabe? Que o Brasil é um país que desmata. E aqui eu não estou, pelo amor de Deus, nenhuma coisa de política, nada disso. Totalmente à parte. Falando de fundamentação técnica. O Brasil não usa 10% da área agrícola que ele tem. O Brasil está na 20ª, 30ª posição mundial de uso de defensivos. O Brasil é o país que mais tem reserva permanente, legal permanente, que a gente chama de APP, né? Então, a gente tem que entender um pouco mais. Obviamente que existem exceções, óbvio, mas qual profissão que não? Então, quando fala que o agro mata, que o agro não sei o quê, vou além. Chega para uma criança, e eu falo com propriedade, mas mantendo descrição. Uma criança, de onde vem o leite? Aqui em São Paulo. Vem da caixinha. Da onde vem o pão? Vem do saquinho. Mal sabe ela que existe um produtor trabalhando no dia, na noite, no sol, na chuva, no Natal, no Ano Novo, para produzir o trigo que vai passar por um moinho, que vai virar uma farinha, que vai ser vendido para não sei o quê. Aí tem uma guerra difícil acontecendo, nós estamos no preço histórico do trigo no mundo. O clima afetando muitas produções de cacau e café no momento, várias outras, mas café e cacau nos preços recordes que nós estamos. Então, da onde vem o chocolate? Vem da caixinha, vem... Não, a gente tem que saber a origem de tudo isso, como de fato se produz, e você deu um exemplo excelente. Eu convido a todos, eu já fiz, mas eu vou reforçar o teu exemplo que eu quero ressaltar aqui. As pessoas que têm alguma opinião que podem ser não a melhor, convidem para ir para o campo, conhecer um produtor, o que é acordar às 4h30 da manhã para tirar leite, o que é montar uma queijaria num pequeno sítio no sul de Minas, para ver uma área extensa no Mato Grosso, uma área próxima à cooperativa do Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, que são os principais produtores de carne no Brasil, frango, suínos e... Então eu acho que a gente tem que integrar sim, Léo, mas funcionam de maneiras desintegradas pela correria do dia a dia. Para não me estender, eu acho que isso é uma responsabilidade nossa, minha, sua, nós que temos esse conhecimento de uma forma muito bom, e você trouxe isso muito bem, como que a gente leva isso para uma escola, para uma universidade, para uma associação, para essas áreas que não estão tão integradas. Exemplo na prática. Eu estou, como disse, na área de conselho agora. É uma maneira você convencer, o pessoal ainda acha que o agro é uma visão completamente distorcida. Eu não culpo eles. Sabe quem são os culpados disso muitas vezes? Nós, que deveríamos levar a informação para que ele possa emitir uma opinião um pouco mais fundamentada. Então, eu queria levantar um ponto. Eu participo de uma comissão de conselheiros do agronegócio. O que a gente está fazendo agora? A gente está mesclando pessoas que são do agro e pessoas que não são, para que as que não são tenham mais informação, e muito mais uma conversa nossa lá. O que nós estamos fazendo? Nós estamos levando produtores. Levamos um produtor de café, vamos levar um produtor de HF, vamos levar um produtor de... Para quê? Para que eles tragam a realidade deles, o que é o dia a dia deles. E mais, nós vamos marcar uma reunião desse grupo, não na sala no ar-condicionado. Vamos lá ver o seu João, que produz alguma cultura, algum produto. Vamos lá em loco ver. Eu acho que aí é uma coisa que dá para a gente fazer sem muita dificuldade e que eu aqui, assumindo a minha posição, tenho feito pouco. Então cabe a mim, cabe a você, cabe a nós que somos da área facilitarmos essa integração. Isso é fundamental. Todo mundo ganha. Sabe aquela relação ganha-ganha? Eu acho que se a gente for promotor dessa integração, é fundamental. E cabe a nós.
tem um alto puxão de orelha aqui para nós que deveríamos, vou falar por mim, que deveria fazer mais e não tenho feito. Mas todo mundo pode, sem dúvida, fazer um pouquinho mais. As escolas levam para museus e tem que levar, as escolas tem que levar, mas por que não levar para uma fazenda? Nós temos fazendas de produção aqui perto, aqui em Jundiaí, pertinho de São Paulo, tem produção de uva, de pêssego, de goiaba. Aqui no sul de Minas, que não é tão longe, dá para levar produção de café, de leite, de queijo, de milho, de soja, de feijão. Quer dizer, por que não? Cabe a nós sermos fomentadores disso. Um pouco, e para fechar, a integração ela é mais do que necessária, ela é fundamental para o entendimento e para a valorização do setor. Não é mais aquele Jeca Tatu que está lá escondido no meio do mato. O parque de tecnologia, o parque de máquinas do Mato Grosso é igual ou melhor do que o Corn Belt dos Estados Unidos. Deve nada. Mas nós sabemos disso. Quando você fala isso, uma parte que não está toda integrada, fala, imagina. Então, assim, nós temos que trazer isso. Temos que trazer informação. A integração é fundamental. Maravilha. E eu venho observando que as empresas estão começando a se atentar para isso, né? Eu já vi algumas empresas fazendo algumas ações, né? E assim, eu acho que quando a gente estimula isso daí, né, a gente cumpre o nosso papel, sabe? Porque às vezes isso aí eu tenho muito comigo. Porque assim, eu observo alguma coisa, me fundamento e eu mantenho sem atitude, não estou contribuindo, né? Aí, mas eu tenho conhecimento, posso compartilhar, né? E aí eu posso criar o meu movimento, né? Ah, não, ninguém vai ver, não sei o que, cara. Se a gente pensar que se cada um fizer uma ação dessa, né, por dia, o mundo muda, entendeu? Então, assim, a gente é acostumado com massas, né? Mas tudo começa na gente. Ah, eu quero um mundo melhor. Começa na gente. Ah, eu quero atender melhor o produtor. Ah, eu vou esperar um treinamento da empresa. Não, eu começo a me preparar melhor, né? Ah, eu quero iniciativa, como você disse, é bem isso. Iniciativa, proatividade, protagonismo, né? É isso. É sobre isso e agradeço imensamente por esse bate-papo aqui, assim, muito enriquecedor, né? A gente conseguiu sintetizar aí as 6 horas em 1 hora e pouco aqui, então deu certo. Mas assim, as portas estão abertas, tá? Sempre abertas para a gente fazer bate-papo e para a gente poder fazer movimentos juntos aí, que eu acredito muito nessa integração. E agora fica aberto aqui para você trazer suas mensagens finais, onde as pessoas podem te encontrar. Já vou falar para a galera aqui para te seguir no LinkedIn, que você faz umas postagens muito interessantes, né? Então, assim, fica à vontade aqui. O espaço é seu. Legal, Léo. Primeiro eu queria parabenizar você falando de iniciativa, né? Pela iniciativa que você tem de trazer esse programa, de trazer informação para o público, de trazer o que é de mais atual do agro para o mundo. Então esse programa seu ele é fantástico e eu recomendo que assistam sempre, tá? O segundo ponto é a gente que é do agro não se omitir da nossa responsabilidade. Nós temos sim a responsabilidade de trazer essa integração, nós temos esse papel. A gente não pode deixar essa jornada em branco. Cabe a nós. E eu não preciso correr a maratona no primeiro dia. Um pequeno passo já é um começo, como você bem disse, né? Então nós temos essa responsabilidade. E terceiro ponto, eu não sou defensor cego e míope do agro. Eu sei que o agro tem pontos de melhoria, eu sei que o agro também tem coisas muito boas, mas todos juntos, nós vamos lutando pela melhoria de todo o processo de produção, de distribuição e de abastecimento. Como eu disse no começo, eu não tenho uma profissão. Eu sou abençoado de poder trabalhar com isso daqui. Me sinto muito feliz de participar dessa cadeia de produção
do agronegócio, que para mim é fantástico. E queria finalizar colocando que eu estou sempre à disposição para ter esse tipo de conversa. E, Léo, muito obrigado pelo espaço. Precisando, a gente está aqui. Conte sempre comigo. Foi um prazer estar aqui com você nesse programa tão elitizado do agro para uma missão nobre de integrar, como tanto falamos hoje. Muito obrigado. Maravilha. Eu sou muito grato e vamos reforçar aqui, pessoal, para pegar o link aqui, compartilhar, publica no Instagram, publica no LinkedIn, vamos fazer esse movimento, levar essa mensagem, essa reflexão, esses pontos de vista aqui para muitas pessoas, para a gente realmente fazer essa provocação, né? Marcelo, eu costumo falar que o conhecimento, né, a gente compartilhando conhecimento, a gente cria uma atmosfera de prosperidade e paz. E é isso que a gente precisa. Muito obrigado, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima.